Abre a tua Bíblia no livro de Filemão. Quem conhece Filemão? Eu tenho falado há algum tempo que cristianismo não é religião, não pode ser religião. Uma vez que a religião ela tem como intuito ligar o homem a Deus. E você, para ser cristão, você já foi ligado a Deus através de Jesus Cristo. Então, cristianismo não é religião, mas cristianismo é relacionamento. É relacionamento com o Pai. Amai ao Senhor sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então é relacionamento com o Pai e relacionamento com os irmãos, amém? Glória a Deus. Só que o relacionamento com o Pai é fácil. Afinal, Ele é o Pai, amém? Apocalipse diz, é aquele que está sentado no trono. Toda honra e toda glória, todo louvor seja entregue ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quer dizer, a Deus Pai e a Jesus Cristo, né? É maravilhoso isso. E então é fácil. Mas relacionamento com os irmãos é difícil, meu irmão. E é complicado. Ver duas irmãs sentando juntas assim é coisa rara. Também dentro da igreja é fácil, não vão brigar dentro da igreja, né? Só em casa. E quando é o irmão de sangue de Jesus, né? Que você não escolhe, que você vê, só olha para ele e só vê defeito. E o relacionamento, quando amar é o próximo, né? É com a esposa, com o marido. Algumas dão sorte, como a pastora, tem um marido assim, legal igual eu. Você que é solteira, ora aí, fala assim, Senhor, faz igual o Senhor fez com a pastora, dá um marido legal para ela. Mas é difícil, não é, relacionamento? Então, o título da mensagem de hoje é Relacionamentos Restaurados. Aleluia, glória a Deus. Quem já abriu na carta a Filemão, dá um glória a Deus. Aleluia. Filemão, capítulo 1, né? Só tem um, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graça e orações. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e no teu amor por todos os santos. Oro para que, ao compartilhar da tua fé, seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Paulo intercede por Onésimo. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. E eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas
algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade. Para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele te tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Solicitações finais e bênção. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que eu te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. Até aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você já pode falar que leu um livro da Bíblia. Amém? Quando alguém te perguntar, você já leu algum livro da Bíblia todo? Já. Li Filemão. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos ao que interessa, né? Vida cristã é relacionamento. Não há cristianismo sem relacionamento. Relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, com o nosso Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E esta carta de Filemão é uma carta que, na verdade, é um manual de relacionamento. É um manual que trata das dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos. Ela trata de amor, ela trata de perdão, de restituição e de reconciliação. Amém, queridos? Quem aqui tem dificuldade de relacionamento? Tem uns mentirosos também, né? Preciso falar. A maior dificuldade da vida cristã não é com o Senhor, amém? É com o próximo. E aqui nós vemos Filemão, um homem rico, dono de escravos, que se converteu ao Senhor e que morava em Colossos. A igreja de Colossos, a carta escrita aos Colossenses é a igreja na casa de Filemão. Só que nessa hora Paulo não escreve para a igreja de Colossos, Paulo escreve para Filemão. Ele quer ter uma conversa particular, que ficou pública, com Filemão, amém? Mas Filemão não era qualquer um. Filemão era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar. Ele tinha fé em Jesus, versículo 5. Ele tinha amor para com todos os santos. Isso quer dizer, ele tinha amor para com todas as pessoas da igreja. O coração dos santos eram reanimados pelo seu intermédio, versículo 7. Isso quer dizer que ele reanimava as pessoas. Ele devia ser um conselheiro dentro da igreja. Ele devia fazer a função que o presbítero faz hoje dentro das igrejas.
ele devia aconselhar muito bem as pessoas, porque as pessoas chegavam lá deprimidas, desanimadas, com problemas pessoais, com problema nos casamentos, com problema com os filhos, com problemas financeiros, e ele tinha palavra para dar para as pessoas. Ele reanimava as pessoas. Essa carta, ela foi escrita a Filemão, a sua esposa Áfia e ao seu filho Arquipo, que era o pastor da igreja, e também a toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. Paulo estava preso em Roma, e por providência de Deus, que nós cremos que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele está no controle da história. Nós vimos isso lá no Desvendando o Apocalipse, que o Senhor tem o livro na mão. Isso quer dizer, Ele tem o controle da história na mão. Ele diz que aí Onésimo fugiu da casa de Filemão, e nessa fuga roubou Filemão. Roubou, ele era um escravo, fugiu, e ele foi para Roma. E lá em Roma, Paulo estava preso, e foi lá que Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Não vou esquecer mais do nome dele, para Onésimo. E nessa época, o Império Romano, ele tinha mais ou menos aí cerca de 60 milhões de escravos. É escravo pra caramba. O Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Muitos deles eram oprimidos, muitos deles fugiam dos seus senhores, e quando eram capturados, ou eram marcados com um ferro quente, com um F na testa, ou eram mortos, crucificados. Já se crucificava antes de Jesus Cristo, né? Já era uma prática. E um dos que eram crucificados eram os escravos fugitivos. Concluindo, escravo não tinha direito nenhum. Escravo não tem direito. Escravo não é uma pessoa. Escravo é uma ferramenta viva do seu senhor. O escravo só faz o que o seu senhor manda, só vai aonde o seu senhor manda, amém? Só come na hora que o seu senhor deixa, e o que o senhor dele deixa. Escravo não toma banho na hora que quer, toma banho na hora que o senhor manda. Não faz o que quer, não casa com quem quer, não cria os filhos que quer. Enfim, o escravo não tem direito nenhum. E esse Onésimo, não sei porquê, mas ele fugiu da casa de Filemão. E aí ele acabou sendo pego pela guarda lá, né, do Império Romano, e ele foi preso. E na cadeia ele encontrou Paulo, velho. E Paulo fez a ele, a um escravo que não tem direito a nada, fugitivo, o que todos nós devemos fazer com qualquer um: falar do amor de Jesus. Nessa carta a Filemão, nós vamos aprender os princípios básicos para relacionamentos saudáveis. Nós vamos aprender nessa carta a Filemão a restaurar, a reconstruir os relacionamentos que estão quebrados, perdidos, partidos, danificados. Amém, queridos? A primeira coisa que eu aprendo com essa carta é que você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não importa o título que você tem, não importa a profissão que você tem, não importa a quantidade de dinheiro que você tem, nada disso te faz grande. O que te faz grande é a humildade. Paulo não se apresenta como um apóstolo, mas ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo. Quando ele vai interceder por um escravo, ele se coloca no mesmo nível. Eu também sou escravo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele se coloca no mesmo nível de que Onésimo. Ele fala: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, e velho. Ele ainda
Fala que é velho ainda, é um prisioneiro velho, quer dizer, serve para pouca coisa. Mas serve para alguma coisa, mas está velho, mas está preso. É como ele se apresenta. Quando ele vai defender a causa de alguém que o mundo considera como um objeto, alguém que não tem valor nenhum, ele chama de meu filho. Deixa eu te falar, é Paulo que está falando. Paulo aqui já era Paulo. Paulo aqui não era qualquer um no Império Romano. Paulo aqui não é Saulo perseguindo o Império Romano. Paulo aqui é um dos pilares da igreja. Várias igrejas já existiam. Quem está preso com ele? Marcos e Lucas, que escreveram o Evangelho. Paulo era uma das maiores autoridades dentro da igreja, junto com Pedro, nessa hora. E Paulo fala, meu filho, para um escravo. Recebe Onésimo como se recebe o meu coração, por um escravo. Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora de controle naquele momento, mas Paulo sabe que o Senhor não perde o controle, que o Senhor tem o controle. Tanto é que no final da carta ele já fala assim, prepara hospedagem para mim que eu estou chegando, hein? Ele está lá preso, não sabe nem quando é que vai sair, mas ele já manda, já fala para Filemão, prepara aí que eu vou chegar aí. Paulo não se considera prisioneiro de Roma, Paulo não se considera prisioneiro de César, Paulo se considera prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. Por quê? Porque quem está no controle da vida de Paulo não é César, não é o Império Romano. Quem está no controle da vida de Paulo, mesmo preso dentro da cadeia, é Jesus Cristo. Quem é que está no controle da tua vida? Quem é? É a Dilma que está no controle da tua vida? Quem é que está no controle da tua vida? Quem é que está no controle da tua vida? O controle da tua vida precisa estar Jesus Cristo. Independente da cadeia, independente da mazela, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa, Jesus Cristo precisa estar no controle da tua vida. Cristo está no controle. Essa fuga de Onésimo foi providencial, digo eu, para que Onésimo fosse liberto, não da escravidão, que isso pouco importa, mas liberto de Satanás e ganhar a vida eterna. Mas também para que pudesse escrever essa carta, para que hoje nós possamos aprender com Paulo e Filemão. Paulo usa ele não usa da sua autoridade de apóstolo, ele não impõe a sua vontade a Filemão, mas ele solicita com amor. É assim que você tem pedido as coisas? Com amor? Porque Paulo tinha o coração de Filemão. Eu creio que Paulo foi muito importante na vida de Filemão. Provavelmente Filemão devia ter uma vida torta, ser um homem bom, mas ter uma vida torta. Paulo foi lá e botou ordem. Porque em outra tradução ele diz assim: e eu não vou nem falar o que você me deve. E aqui nessa carta aqui ele diz: põe na minha conta. Põe na minha conta. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Mas Paulo prefere apelar pelo amor do que mandar. Paulo podia mandar, Paulo é apóstolo. Lá ele devia ser um presbítero, um diácono, eu não sei o que o Filemão era, mas ele nem pastor da igreja era. O pastor da igreja era o seu filho. Paulo podia dar uma ordem, chegar e mandar dizer: ó, fala lá que eu estou mandando e tá indo aí, resolve aí. E estaria tudo certo, nada de errado. Autoridade espiritual sobre a vida. Muitas vezes nós fechamos as portas porque tentamos abri-las com uma autoridade autoritária. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Nós precisamos de exercer a autoridade com humildade, amém? Glória a Deus. Assim vamos conquistar todas as coisas. Toda a autoridade que o Senhor te deu
ela é tua. E eu acho até que tem mais para te dar. Mas ela precisa ser exercida com amor. Ela precisa ser exercida sem autoritarismo. Assim reconstruímos relacionamentos. Quem está aqui dá um glória a Deus. Amém, aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com Paulo e Filemão aqui é que você nunca deve perder uma oportunidade para elogiar sinceramente uma pessoa. Como é difícil elogiar as pessoas. Paulo nos ensina. Paulo, ele fala da vida fiel de Filemão para com Deus e para com os irmãos. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemão com Jesus e com os irmãos. Aí eu te pergunto, não me responde não, mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? Qual foi a última vez que você em oração deu graças ao Senhor por alguém? Quando? E quando foi que você deu graças ao Senhor por uma pessoa e ela ficou sabendo? As pessoas precisam ser reanimadas. E uma das formas de ser reanimadas é com o testemunho. E quando você fala para uma pessoa que aquela pessoa é uma bênção na sua vida e que você ora pela vida dela, você está reanimando ela na fé. Aprenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Porque às vezes nós somos muito rápidos a falar dos pontos negativos das pessoas. Olha, você fala alto demais. Olha, você é isso. Olha, você é aquilo. Olha, por que você sempre chega atrasada? Olha, você sempre faz isso. Olha, você nunca vem chega na hora do ensaio. Olha que você... Todo mundo vê os erros de todo mundo. Às vezes você nem tem nada a ver com isso, mas você está vendo o erro. Não te influencia em nada, você não tem nada a ver com aquele ministério, você não tem nada a ver com a casa da pessoa, mas você está vendo o que ela está fazendo de errado. O que ela está fazendo de certo, você não vê, você não fala, você não elogia. Precisamos encorajar as pessoas, amém? Glória a Deus. E Paulo aqui, ele enaltece os efeitos do amor de Filemão na vida das pessoas. Ele fala bem, ele fala: Filemão, pô, você é um cara maneiro, velho. Você ora mesmo, você aconselha os crentes lá e você ajuda as pessoas. Você é um cara que leva, que fala, que dá carona para os outros, que vai para as missões e que na hora do pedágio você paga o pedágio quando você está de carona, você faz mesmo. Paulo é do tipo de crente que ele não acha perigoso fazer elogio. Tem gente que acha perigoso fazer elogio. Tem gente que acha perigoso falar que, caramba, você canta pra caramba, hein? Não é puxar saco não, nós não estamos falando de puxar saco não, amém? Nós estamos falando de elogiar, de confortar o coração das pessoas. Para que a pessoa que está lá batalhando do outro lado, ela pensa assim: eu estou no caminho, eu estou fazendo certo. Eu estou sendo um canal de bênção na vida dessa pessoa. Ela está me usando de forma... O Senhor está me usando de forma correta. Ou eu estou me deixando ser usado de forma correta. Então você, a partir de hoje, você diga para as pessoas que ela é uma bênção na sua vida, amém? Se ela for também, né? Se ela não for, não fala nada, fica quieto. Não precisa falar que não é também, né? Agora, se for marido, profetiza, impõe as mãos e profetiza: você é uma bênção na minha vida, profetiza em nome de Jesus, você vai melhorar, você vai aprender, aleluia, glória a Deus. Diga para elas que elas têm sido, diga para as pessoas que você tem sido abençoado pelas pessoas, por ela. Fala: olha, você tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho aprendido com você. Você tem me confortado, você tem me animado, você tem me carregado. Olha, teve um momento na minha vida que minha vontade era sumir e que você foi aquela pessoa que me deu rumo. Aleluia. Diga às pessoas, fale. A casa de Filemão parecia ser uma igreja saudável.
Uma igreja onde pessoas curadas recebiam as que estavam vindo do deserto, as que estavam vindo do mundo, as que estavam vindo do Egito, né? E elas cuidavam, abraçavam. É lógico que no decorrer os doentes os doentes vão ficando curados, e os curados às vezes têm alguns probleminhas, aleluia, né? É assim mesmo. Igreja é um hospital, médico também fica doente, amém? Glória a Deus. Mas é um cuidando dos outros, porque antes de ser hospital nós somos família, e é assim que nós precisamos andar. Agora Paulo está dando oportunidade para Filemão. E você está dando oportunidade para alguém ser bênção na sua vida? Está deixando as pessoas serem abençoadas através da sua vida? Porque uma das características do cristão é o amor. E o amor, ele é para abençoar. Nós vemos isso nessa carta. Nós vemos como Paulo fala do amor de Filemão, fala da gratidão pelo melhor dos outros no versículo 4, fala como ele procura o bem dos outros no versículo 10, fala como ele lidar honestamente com os outros no versículo 12, fala como ele leva o fardo dos outros, quer dizer, o peso, ele ajuda as pessoas a carregarem os problemas no versículo 18, e ele crê no melhor dos outros no versículo 21. Ele crê que os outros podem fazer ainda melhor. Eu creio que você ainda vai fazer melhor. Eu creio que, eu estou te dando aqui uma orientação e já é bom, mas eu creio que você ainda vai conseguir fazer melhor do que isso. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: você pode fazer melhor. A terceira coisa que eu aprendo é que você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Porque nós temos uma tendência à guerra, temos uma tendência a brigar, a discutir, a querer os direitos. Meu direito é meu. Não tem direito nenhum. Lembra que você é um escravo. Mas amém, isso é outra pregação. Querer, nós precisamos ser pacificadores. E Paulo aqui, ele destaca alguns argumentos que ele usa para que Filemão receba Onésimo. Paulo foi um intercessor, um mediador, um pacificador. E será que nós temos sido assim, como Paulo, pacificador, mediador? Será que nós temos construído pontes entre as pessoas, entre os relacionamentos? Ou temos construído muros? Que tipo de construtor você é? Você constrói ponte entre as pessoas, para que as pessoas se comuniquem melhor, se visitem? Ou você constrói muros altos em que impede as pessoas de estarem com as outras? O que você tem construído? Paulo começa falando da reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas. Quando ele diz a palavra pois bem, isso conecta ao fato de que Filemão reanimava as pessoas, reanimava os santos daquela igreja. Isso quer dizer, ele aconselhava as pessoas e ele colocava as pessoas para cima. Tá bom, Filemão, você já faz isso bem, agora você faz isso bem porque é problema dos outros, agora vamos ver como é que você faz com um problema teu. Caminhada é crescente, amém? Porque agora Paulo está dando uma oportunidade de Filemão ser tratado. Porque é fácil tratar dos problemas dos outros, é fácil falar que os outros têm que perdoar, é fácil falar que os outros têm que amar, mas e quando somos nós que precisamos perdoar? Como somos nós que temos que amar? Filemão, ele foi uma bênção na vida de um monte de gente. Agora, ele deveria ser também bênção
para esse escravo fugitivo. Paulo usa uma linguagem de amor, em vez da autoridade apostólica, para sensibilizar Filemão. Paulo era apóstolo e era velho, e ainda estava preso. Mas em vez de ordenar, ele suplica. Ele fala com amor. Filemão, Paulo apela para Filemão pela conversão de Onésimo. Ele se converteu. Agora, Onésimo já não é mais só um escravo ladrão, fugitivo. Agora ele é filho de Paulo na fé. Ele é irmão de Filemão na fé. Porque quem gerou Filemão também foi Paulo. Aí começa a estreitar. Porque você não escolheu o irmão que está sentado do seu lado ou na sua frente. Filemão também não tem o direito de escolher quem é gerado na fé. E quem foi gerado agora foi Onésimo. E Gálatas 3:28 diz que em Cristo não há escravo nem livres. Isso significa, ou isso não significa, que quando uma pessoa convertida, ela não muda a situação social dela, a condição social dela. Isso quer dizer, não é que as suas dívidas foram perdoadas. As suas dívidas espirituais foram perdoadas. Mas o cheque sem fundo que você deu, você tem que ir lá pagar. Mas a fatura do cartão de crédito, você tem que ir lá pagar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nos diferencia é que antes você andava pelo conselho do mundo, agora você vai andar pelo conselho da palavra. Aleluia. Então você vai ter que pagar as dívidas que ficaram para trás. E é justamente isso que Paulo faz com Onésimo. Ei, agora você nasceu de novo. Agora você tem uma nova posição diante de Deus. Agora você faz parte do povo de Deus. E eu vou pedir a Filemão que leve em consideração isso. Mas volta lá para acertar tuas contas. Eu não sei se você deixou conta para trás. Mas eu preciso te falar nessa noite. Volta para pagar. Talvez não seja dinheiro. Talvez seja perdão. Talvez seja palavras, agressões, não sei. Posso te ajudar em oração. Posso te ajudar em aconselhamento. Posso te reanimar. Onésimo nasceu de novo no reino espiritual. Onésimo nasceu para Cristo, uma nova criatura. Mas continua na condição de escravo no natural. E ele pertencia a Filemão. E Paulo, como homem de Deus, volta lá. Vai se acertar com seu Senhor. A vida de Onésimo, ela pode ser dividida em 5 partes. A casa de Filemão, e isso representa a desonestidade de Onésimo. Ele em Roma, isso quer dizer, ele entrou na cidade numa falsa liberdade, sem limites, e ali ele caiu, foi preso. Ele agora está preso sob a influência de Paulo, está sendo pregado o evangelho para ele. Na prisão, ele passa a ser um ajudante de Paulo. Aí, por que eu estou falando essas coisas? Porque você precisa prestar atenção, porque em cada detalhe desse tem um ensinamento para nós. Porque dentro da cadeia há grupos. Então há o grupo dos maconheiros, há o grupo dos que fuma crack, há o grupo dos que cheira pó, há o grupo dos pedófilos, há o grupo dos assassinos, há o grupo dos estrupadores, há o grupo dos traficantes e há o grupo dos crentes. Quando Onésimo ouve a palavra de Deus e se converte, o que ele faz? Ele passa a viver ajudando Paulo. Paulo já está velho, servindo Paulo. Isso quer dizer que quem se converte muda de vida. Você não pode se converter e continuar tendo as mesmas práticas que você tinha antes. Mesmo dentro da cadeia, preso, escravo, Onésimo muda de vida.
e passa a acompanhar o apóstolo velho, Paulo. E a outra parte da vida de Onésimo é quando ele volta para se reconciliar com o seu Senhor. Paulo fala para Onésimo, fala para Filemão, que Onésimo estava sendo útil para ele. Eu estou te mandando de volta aí, apesar dele ser útil para mim aqui. E o nome Onésimo significa exatamente isso, útil. Mas o nome de Filemão significa afeiçoado, ou aquele que é gentil. Bom, se o escravo que era inútil agora é útil, está fazendo jus ao nome dele, nada mais justo que Filemão também faça jus ao seu nome, ao significado do seu nome, e seja gentil. Paulo poderia ter mantido Onésimo com ele, lá preso em Roma, mas resolve devolver alguém útil. O Evangelho, ele tem esse poder de transformar as pessoas, transformar uma pessoa inútil numa pessoa útil, transformar uma pessoa inútil para o reino de Deus. Às vezes produz para a sociedade, produz para ela mesma, mas não produz para o reino de Deus. E o Evangelho tem esse poder de pegar uma pessoa inútil e transformar ela em pessoas úteis. Um escravo num irmão, um ladrão numa pessoa honesta, um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão. Onésimo, Paulo podia pensar assim: eu vou mandar Onésimo de volta, ele vai fugir de novo, ele vai sumir. Nada disso. Tinha que haver confiança, tinha que dar a oportunidade, porque Paulo podia pensar assim: se ele fugir, o problema é dele. Se ele desviar, eu ensinei a verdade para ele, e eu preciso dar a ele a chance dele voltar para acertar as contas dele com Filemão. E nós cremos que há uma provisão de Deus sobre todas as coisas, uma providência de Deus. E como crentes, como cristãos, nós devemos crer que Deus está no controle de todas as situações e de todas as circunstâncias, por mais difícil que ela pareça ser. Romanos 8:28. A fuga de Onésimo, ele não apanhou Deus de surpresa, e Deus interviu. Deus levou Paulo a Roma para salvá-lo e para devolvê-lo. Onésimo foi para Roma como um escravo e voltou como irmão. E Paulo, com esses argumentos, ele encoraja Filemão a perdoar e recebê-lo como irmão. Paulo está dizendo: se ele te deu prejuízo, põe na minha conta, mas eu te encorajo a perdoar. O teu espírito precisa aprender a perdoar. Não é a tua carne. A tua carne não vai aprender a perdoar. A tua carne quer pecar, porque a palavra diz que o pendor da carne é para o pecado. Isso quer dizer, ela tende a pecar. O desejo da carne é pecar. E tudo isso que eu te falei até agora foi para começar a pregação aqui, amém? Pelas próximas 3 horas e 42 minutos, nós andaremos juntos ainda na carta de Filemão. Tudo isso foi para fundamentar, nós ainda temos bastante tempo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero começar essa pregação dizendo: deu para todo mundo acordar agora com essa mensagem, com essa revelação de que está começando agora a pregação? Eu quero começar essa pregação dizendo que você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Você não pode desistir de ver o Evangelho tocando a vida das pessoas e mudando a vida das pessoas.
O único que tem poder para mudar as pessoas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta através da pregação do Evangelho. Todos podem mudar de vida. Todos podem mudar de vida. Se você pudesse voltar no tempo e me ver há 10 anos atrás, você não ia me reconhecer. E eu só estou aqui hoje pelo poder do Evangelho. Não é por mérito, eu não tenho nada para estar aqui. E por isso eu te incentivo a crer que todas as pessoas, independente dos seus crimes, independente da sua situação, independente da sua educação, independente da criação, independente do que foi falado, do que foi ensinado, todas as pessoas podem ser mudadas pelo poder do Evangelho. Amém? Nós precisamos aprender que não existe pessoas mais importantes do que outras pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são iguais. O Senhor ama a todos e Ele dá oportunidade a todos de se converterem, de se achegarem a Ele. No reino de Deus, todos são iguais. Temos responsabilidades diferentes, mas para Deus somos todos iguais. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele é um apóstolo de Cristo, e ele roga a Filemão para receber um escravo convertido, como se fosse ele mesmo. Isso quer dizer que não existia uma pessoa mais importante que outra dentro da igreja. Ele está dizendo, eu sou igual a ele. Receber Onésimo é a mesma coisa que me receber, como cristão, como homem, como pessoa. É lógico que responsabilidades diferentes, mas para Deus nós somos todos iguais, somos todos companheiros da mesma caminhada, amém? Estamos todos no mesmo barco, temos todos que remar junto, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas. Agora vai estreitar mais um pouquinho, falei, a pregação começou, né? Nós precisamos nos identificar com as falhas das pessoas. Nós precisamos então nos identificar. Isso quer dizer, nós precisamos ter misericórdia pelas vidas das pessoas, pelas dificuldades das pessoas. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas. Paulo pediu a Filemão, recebe Onésimo como meu próprio coração. Deixa eu te falar, Paulo, ele já tinha uma caminhada, Paulo já tinha uma história, Paulo era uma autoridade dentro da igreja, e ele fala, Onésimo está indo aí, recebe ele como você me recebesse. Eu sei das dificuldades que ele tem, eu sei do que ele fez, mas agora ele pertence a Jesus Cristo. Paulo está pronto para colocar a dívida de Onésimo na sua própria conta. Isso é uma profunda identificação. Ah, mas ela é uma prostituta. Eu estou junto com ela. Mas ele é um drogado. Eu estou junto com ele. Mas ele bebe cachaça e bate na mulher. Vai só beber cachaça, vai parar de bater na mulher. Violência a gente não aceita. A única coisa que nós apoiamos a separação é violência. Teve violência, a gente não aceita. A não ser que a pessoa mude de vida, né? E identificação, se identificar com a pessoa. É muito sério isso. Ter compaixão pela pessoa que erra. Não é aceitar o erro. Não é concordar com o erro. Não é errar junto. São coisas diferentes. Mas é não olhar para a pessoa vendo o erro dela. Na oportunidade de falar, eu não concordo com o que você faz, mas eu te amo em Cristo Jesus. Mas isso não é conversa fiada, isso não pode ser só palavras, isso tem que ser em atitudes. Nós precisamos exercitar a compaixão. Isso é cristianismo. O cristianismo é o que transforma o pior escravo no melhor dos homens livres, amém, queridos? E é justamente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Foi justamente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Jesus Cristo se identificou com nós. Lutero dizia nas suas mensagens que somos todos onésimos.
E o povo de Deus, tem alguém aqui que é povo de Deus? Se é tão identificado por Jesus, que o Pai nos recebe vendo Jesus em nós. Efésios 2,6 diz: somos aceitos no amado, somos aceitos em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,21 diz que nós fomos vestidos com a sua justiça. Isso quer dizer, nós estamos vestidos com a justiça de Jesus Cristo, de tão identificado com Ele. A palavra recebe-o no original, que eu esqueci de anotar aqui como é que é, ainda bem, porque essas palavras difíceis eu não consigo falar, no versículo 17, quer dizer, recebe-o no seu ciclo familiar. Recebe na tua casa como um parente teu. Quem recebe bem os parentes aqui? Sogra não é parente, amém? Brincadeira, é parente sim. Deixa eu consertar antes que seja tarde. É parente, eu amo a minha sogra. Ela lá na casa dela e eu aqui. Aleluia, glória a Deus. Não, mas ela vai vir morar aqui, em nome de Jesus. Dá menos trabalho do que morando longe. Enfim, todo mundo recebe bem o parente, amém? Todo mundo tem prazer em receber os parentes. Todo mundo gosta de receber os parentes. Você sente a dor do parente, amém? Você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa para ajudar ele. Ele chega na sua casa, você quer dar o melhor para ele. E é isso que Paulo está falando aqui, essa palavra recebe-o. Isso é você imaginar hoje um escravo. Ei, lembra do escravo que não tem direito a nada? Entrando, voltando dentro da sua casa, te pedindo perdão, acertando tudo, e ele fazendo parte da tua família agora. Dá para entrar isso na nossa cabecinha? É o amor. Amar. Recebe-o na tua família. Aquele que dormia lá no meio dos escravos, agora você vai chegar, ele vai estar com o pezão sujo em cima do sofá. Vai abrir as panelas, meter a mão dentro. Vai viver com a geladeira aberta, olhando lá para dentro. Tem nada, mesma coisa. Tem 5 minutos que ele abriu e está lá abrindo de novo. Parente. Não vai adiantar você botar a vassoura virada atrás da porta para ir embora. Nada disso funciona. Ele vai estar lá. Você vai acordar, ele vai estar lá. Você vai sair para trabalhar, ele vai estar lá. Você vai voltar, ele está lá. No outro dia ele está lá. Você vai ter que amar. É uma situação difícil, não é? Gente, então vocês estão na igreja, não peca não, seja sincero. É uma situação difícil, não é? Muito difícil. É uma situação muito difícil. Mas foi isso que Paulo fala para Filemão fazer com Onésimo. Mas não é isso que Jesus Cristo fez conosco? Porque você creu em Jesus Cristo, um pecador que não servia para nada, a não ser para pecar. E olha que você pecava bem, hein? Se tinha uma coisa que você fazia direito era pecar. Agora você é filho de Deus, herdeiro, vai morar numa mansão celestial. Te fez sacerdote para reinar nessa terra, para comer o melhor dessa terra, para transportar a glória dele. Olha o que ele fez contigo. O que Paulo está falando para Filemão fazer com Onésimo, Jesus Cristo fez com você. Se ofereceu para pagar a dívida. Paulo fala para Filemão, eu estou falando, eu pago a dívida dele, mas o conselho que eu te dou é perdoa. Se oferece para pagar uma dívida.
a linguagem, nesse versículo 19, ela soa como uma nota promissória. Ei, existe uma dívida. Existe uma dívida, e toda dívida tem que ser paga, amém? Não é só amor, não é só falar que ama, tem que aceitar dentro de casa. Sabe por quê? Porque Deus é amor, a palavra diz que Deus é amor, mas não bastou o amor de Deus para te salvar. Jesus Cristo teve que vir aqui pagar a dívida. Jesus Cristo teve que vir derramar o seu sangue na cruz para pagar os teus pecados. Havia uma dívida, você contraiu uma dívida. Satanás, ele tinha o direito sobre você, você pertencia a ele. A palavra é clara, o Senhor desse século, desse tempo, o Senhor desse mundo aí de fora. O mundo jaz do maligno, é de Satanás. E todos aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador pertencem a Satanás, mesmo sem saber, mesmo inconsciente. Mas Jesus Cristo um dia desceu aqui, largou o seu trono de honra e glória, largou os céus, todos ali o servindo, para vir aqui na terra, pagar a tua dívida. Essa é a graça. Essa é a graça. A graça não é de graça. A graça tem um preço, só que já foi pago. Ele pagou a nossa dívida. Essa é a doutrina da imputação. Ou é a doutrina da morte vicária. Isso quer dizer, pagou no meu lugar, morreu no meu lugar, fez por mim. Quando Cristo morre naquela cruz, todos os nossos pecados são lançados sobre ele. E quando você passa a confiar em Jesus Cristo, quando você passa a crer em Jesus Cristo, quando você passa a crer que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, e toda a tua vida depende dEle, a justiça dEle é lançada sobre você. E aí você veste as vestes de justiça, que não são tuas, são dEle. Então, porque você está vestido com as vestes de justiça, Deus Pai te recebe como filho. Quem é filho de Deus aqui? Você só é filho de Deus se tiver vestido com as vestes de santidade e justiça de Jesus Cristo. Você só é filho de Deus se Jesus Cristo tiver pago a tua dívida. Ele pagou a tua dívida. Ele pagou a tua dívida, você se entregou a Ele, porque Ele só pode pagar a tua dívida se você se entregar a Ele, se você o aceitar como seu Senhor e seu Salvador. Nós precisamos exercitar a restituição e o perdão. Porque uma pessoa convertida, uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, uma pessoa que vive agora com os princípios da palavra de Deus, ela precisa ter o caráter transformado, ela precisa passar pela renovação da mente, ela precisa deixar de ser caloteiro, ela precisa parar de fazer as coisas erradas, ela precisa assumir as suas responsabilidades e exercer a restituição. Você precisa restituir. Libera o perdão. Paulo restituiu Onésimo a Filemão. É teu, pertence a você. Toma de volta. Ele ainda te roubou. Além de ser teu escravo, ele ainda te roubou. Toma de volta. Mas eu te incentivo a perdoar. Embora eu tenha dinheiro para pagar, embora você me deva, eu te incentivo. Perdoa. Perdoa. Porque o perdão é a marca do verdadeiro cristão. Não há cristianismo sem perdão.
Não há cristianismo sem perdão. Perdoar é cancelar a dívida, não cobrá-la mais. Perdoar é deixar a pessoa livre. Falamos muito em perdão e perdoamos pouco. Ensinamos o perdão, mas temos grandes dificuldades em perdoar quem nos ofende. Mas não há cristianismo sem perdão. Precisamos aprender sobre o poder do perdão. Esse é o poder de Deus para nos salvar. Nós só somos salvos pelo perdão de Jesus. Jesus, ele apanha um escravo fugitivo e faz dele um homem livre, santo, salvo, útil. Não há casos perdidos para Jesus. Não devemos desistir de pregar e nem de esperar pela transformação das pessoas. Nós precisamos desejar que as pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que as pessoas sejam salvas e esperar e ter a expectativa de que o Senhor vai transformar a vida de cada um. O Evangelho transforma um escravo em um homem livre, amém? Precisamos compreender que uma pessoa convertida se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. Uma pessoa convertida, ela precisa ser uma bênção. Se você se converteu, deixa eu te avisar, você precisa ser uma bênção. Você precisa ter uma transformação na sua vida. Ela não pode ser mais a mesma. As suas palavras precisam mudar, a sua conduta precisa mudar, as suas atitudes precisam mudar. Antes você era um problema, agora você é uma bênção. As pessoas que realmente se convertem a Jesus Cristo precisa ser uma bênção, sempre, em todos os lugares, em todas as situações. Entregar o seu direito. Você não tem direito, o direito que você tem é de reproduzir o que Jesus Cristo faria. Perdão, amor, ame e perdoe e espere pelo poder de Deus nas pessoas. Como eu falei antes, eu não estou falando de concordar com o pecado, eu não estou falando de viver em pecado junto com a pessoa, porque por causa do pecado das outras pessoas, o teu amor pode esfriar, é uma outra pregação, mas se liga, não conviva com o pecado, porque o amor de Deus esfria em você. Não conviva com o pecado, mas tenha a expectativa de que o Senhor pode mudar as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Paulo termina a carta saudando as pessoas e nos ensinando mais coisas ainda. Quando ele fala das coisas, que as coisas do jeito de Deus, os resultados, eles precisam ser maiores do que o que nós esperamos. Ele diz, eu espero que você ainda faça coisa melhor. Ele diz no versículo 21, escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que eu peço. Eu confio que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Eu sei quem é você. Além disso, prepara hospedagem para mim, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marco, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores. Deixa eu te falar mais algumas coisinhas aqui rapidinho, nas próximas 1 hora. É Paulo que está falando. Junto com Paulo está Marcos e Lucas. Devia ter mais um monte de crente naquela prisão. A Bíblia não relata isso. Sou eu conjecturando, amém? Eu posso falar, posso sonhar, posso viajar na Bíblia.
Mas não está escrito isso, mas eu acho que tinha gente lá dentro. Porque ele fala o nome de 4. Mas ele fala o nome de 4 porque eram os 4 que Filemão conhecia. Mas o que eu quero dizer é que nesse grupo seleto de pessoas tão importantes no Evangelho, na fundamentação do Evangelho, tem o nome de Demas. Quem é Demas? Quem é Demas? Demas é o cara que lá na carta a Timóteo, Paulo fala que desviou, chutou o balde, amou o presente século, amou o mundo mais do que as coisas de Deus. Isso quer dizer que, independente da pregação eloquente de Paulo, independente das boas companhias como Marcos e Lucas, teve um que se desviou. Cuidado com a tua vida. Porque se numa igreja como a primitiva, de tanto poder, de tantos homens, de uma pregação tão perfeita, Marcos e Lucas viram Jesus, viram o poder de Deus, viram Jesus em vida, participaram. Paulo também viu, mas Paulo era Saulo ainda, não participava do ministério, não estava junto, só depois. No meio desses homens de Deus, no meio de tanto poder do Evangelho, teve gente que se desviou. Como que está a tua vida? Você que se acha crente pra caramba, para ensinar para os outros, para pregar para os outros, para falar que está errado, mas que não perdoa, mas que não ama, que não se identifica com o problema das pessoas. Como que está a tua vida? Feche teus olhos em nome de Jesus. Como que está a tua vida? Você hoje pode se sentir um Onésimo, perdoado, e indo acertar as contas com o teu passado. Você pode se sentir um Filemão, um cara que é tremendamente usado por Deus, mas que agora tem que se deixar ser tratado também. Você pode se sentir como Paulo, dando direções. Você pode se sentir como Marcos e Lucas, participando, vendo isso tudo acontecer, mas não tenho nada a ver com isso. Mas talvez você tenha entrado aqui como Demas, vendo tudo acontecer, sabendo de todas as coisas, conhecendo na profundidade a palavra de Deus, participando da igreja de Deus, mas na hora de perdoar não perdoa, mas na hora de ensinar não ensina, mas na hora em que precisa amar o próximo, a reconhecer o problema e ajudar o irmão a vencer. Se você agiu assim como Demas até hoje, eu quero te dizer que não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair. Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Isso é a verdade.
Talvez o que você precisa nessa noite é de desistir de querer fazer do teu jeito. Porque eu aprendi assim, porque eu fui assim, porque meu pai me ensinou assim, porque meu vizinho fazia assim. E começar a fazer como o Espírito Santo te ensina, como o Espírito Santo te conduz, como a palavra nos ensina. Ser cristão não é fácil. Vir na igreja é fácil, mas ser cristão não é fácil. Mas nós precisamos aprender um pouco mais nessa noite a nos relacionar com os irmãos. Mas primeiro aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Se você deseja nessa noite entregar a tua vida para Jesus, receber o perdão pelos teus pecados, pelas tuas falhas, começar uma vida nova debaixo de poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o nosso caráter, muda os nossos gostos, muda as nossas intenções. É a palavra que nos faz novo, que faz novas todas as coisas. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Que o Senhor é o único que tem poder. Que o Senhor é o único que tem poder. Que o Senhor é o único Senhor. Que o Senhor é o único Senhor. E o único Salvador. E o único Salvador. E até aqui, Senhor. E até aqui, Senhor. Eu andei pelo meu entendimento. Eu andei pelo meu entendimento. Pelas minhas escolhas. Pelas minhas escolhas. Buscando o meu prazer. Buscando o meu prazer. Mas nessa noite. Mas nesta noite. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego, Senhor, o meu destino ao Senhor. Eu entrego, Senhor, o meu destino ao Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os meus muitos pecados. Perdoa os meus muitos pecados. E escreve o meu nome. E escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui tem alguns irmãos que nessa noite se renderam a Ti. Que o Teu Santo Espírito os visite agora em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito os constranja agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um desses irmãos se sintam acolhido pela igreja, se sintam acolhido por essa família, e que possamos juntos, Pai, vencer as dificuldades, romper, Senhor, na nossa caminhada, e a cada dia possam crescer em graça e em sabedoria, em discernimento e em entendimento, e que possa, Senhor, viver o melhor que o Senhor tem para elas. Em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote, eu os recebo nessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Se você aceitou Jesus nessa noite ou se reconciliou com Ele, lá atrás tem pranchetas com um papelzinho lá, uma ficha para você preencher, deixar o seu nome e o seu telefone, para que nós possamos ter contato contigo e possamos te auxiliar na caminhada, que possamos te convidar para uma célula e te receber nessa casa e poder ver o poder de Deus agindo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem você é nessa noite? Onésimo, Filemão, Paulo, Demas. A base do relacionamento
é olhar para as pessoas com misericórdia e estar pronto a perdoar. Nós reivindicamos o perdão a todo momento, mas somos muito duros para perdoar quem falha conosco, para perdoar as pessoas. Essa carta de Filemon a Filemon é um ensino profundo de um homem inútil que aceita Jesus Cristo e é conduzido com sabedoria e poder de Deus pelo apóstolo Paulo a acertar as contas do passado para que possa viver o poder de Deus, para que nada o atrapalhe. O Senhor, durante a semana, foi me gerando essa palavra. Nessa noite, nessa madrugada, eu tive um sonho muito estranho, onde uma pessoa que parecia ser conhecida, mas eu não sei quem era, mas chegou para falar comigo como se fosse uma pessoa conhecida, com um saco preto cheio de dinheiro, mofado, embolado, velho, tipo um guardado, que derramava em cima da mesa e falava: eu vim te cobrar o que você me deve. Aí eu falei: mas eu te devo? Ué, você está trazendo dinheiro? Não, isso aqui é o que você já pagou, mas ainda falta. Eu acordei e falei: não, Satanás, tudo que eu fiz foi pago na cruz. Eu não tenho dívida. Jesus Cristo pagou a minha dívida. Andei por essa terra fazendo muita besteira, muita coisa que não deve. Mas um dia eu encontrei Jesus Cristo e entreguei a minha vida para Ele. Eu tenho um Senhor e um Salvador. Eu sou escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Eu não levanto a hora que eu quero, eu não vou dormir a hora que eu quero, eu nem como a hora que eu quero, porque a minha vida não pertence a mim, pertence a Jesus Cristo. Não tem dívida. Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque você precisa se levantar dessa cadeira como alguém livre e liberto. A palavra nos garante: não há condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quem você foi no passado, não importa quem você foi, Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás não tem autoridade. Não há dívida, não há essa conversa fiada que parte foi pago, que parte está devendo. Não há dívida. Jesus Cristo fez a obra completa. Ele disse lá na cruz: está consumado. A obra foi consumada, está tudo completo. Eu paguei por tudo, cada centavo foi pago. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador foram vestidos de vestes de santidade e justiça. A justiça do Senhor. Você é justificado pelo Senhor. Por isso, se levanta dessa cadeira como alguém que está livre e liberto, e adora o teu Deus, e adora o Senhor, e adora Jesus Cristo. Adora Jesus Cristo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore como você nunca adorou na sua vida.